Graça e paz, amados, amada igreja, que bom estarmos juntos mais uma vez, glorificando o nome do nosso grande Deus. Todos muito bem-vindos aqui neste canal da IPSAT, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Convido você a abrir, acessarem a sua Bíblia no Salmo 34, versículo 1 ao verso 4. Vamos ler esses versos, dando início assim ao nosso culto. Salmo 34, de 1 a 4. Acompanhe aí atentamente a leitura que passo a fazer. Diz assim o salmista: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. É isso que nós vamos cantar. É o cântico exatamente desses primeiros versos. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. Vamos cantar. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Logo de manhã quero te buscar. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir, estender as mãos para te louvar, derramar meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia
amados, como é bom louvar o nosso Deus maravilhoso, descansar em seus braços logo de manhã e à noite, no fim do dia, quando as trevas vêm, mas brilha a luz do Senhor, podemos falar com Ele, buscá-lo. E eu queria que você se colocasse em oração, na presença do nosso Deus. Nós vamos orar, agradecer pelas bênçãos, suplicar pelas famílias, nosso país, nossos queridos, enfermos e lutados. Vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua fronte. Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos te louvar. Como é bom, ó Pai, te louvar, sentir a tua presença, te buscar, ó Pai, a cada dia, a cada momento da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelas famílias da tua igreja. Queremos te louvar, ó Pai, por elas, para que sejam sempre espelhando e espalhando a glória do Senhor. Guarde, Senhor, cada vida, cada coração, vem suprir cada necessidade, Senhor, na tua graça, ó Pai, para cada família da tua igreja. Abençoe, Senhor, a nossa liderança, a tua igreja, Senhor, pastor Gustavo, o conselho, os oficiais, ó Deus, os ministérios, cuida de cada área, Senhor, visita cada liderança, cada coração para promover a fé, ó Pai, para glorificar o teu nome, tudo que fizemos, ó Pai, para a tua honra e glória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado e sustentado a tua casa, ó Pai, a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Obrigado pela nossa construção, que vai seguindo, o Senhor suprindo a cada dia as necessidades. Nos ajude, ó Pai, para terminarmos, Senhor, o pessoal que está trabalhando lá, nos dê sabedoria, ó Pai, para administrar os recursos. Cuida, Senhor, de tudo, ó Pai, nos abençoa, ó Pai, nesse tempo aí, já partindo para o final da construção. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado e sabemos que o Senhor vai providenciar, ó Pai, os recursos ainda faltantes. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Deus, cuida dos nossos queridos que estão enlutados, Senhor. Visita esses corações, Pai. Dá o consolo da Tua paz. Ó Pai, a perda é triste, a separação, a saudade. Deus, visita os corações. Só o Senhor, ó Pai, é o Deus de toda consolação. Que o Senhor esteja com esses queridos, com essas famílias queridas, Senhor. Te pedimos também para os nossos queridos enfermos, ó Deus, visita essas vidas preciosas, ó Pai, para Ti. Guarde, Senhor, nos tratamentos, ó Pai, que tem feito, nas recuperações, ó Pai, de cada um. Senhor, visite os corações de paz, de graça, renove as forças, as famílias que estão envolvidas, ó Pai, esteja cuidando, ó Pai, de cada um, dando a Tua graça, dando a Tua bênção, Senhor, e a Tua força, ó Pai, para cada um. Nós oramos, Senhor, pelo nosso país, nossa pátria brasileira. Nós queremos Te louvar porque estamos aqui. O Senhor nos colocou aqui e que, ó Deus, haja paz, ó Pai, no nosso país. Nos sustenta, abençoa ao presidente, Senhor, abençoe as instituições. Visita, Senhor, os queridos que estão com tanta dificuldade lá no sul. Dá a Tua graça, a Tua bênção para eles, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades, consolar os enlutados ali. Ó Deus da graça, Pai, sobre cada vida, cada família, as igrejas que estão ali, pessoas que estão ajudando, donativos chegando. Ó Deus da sabedoria para cuidarem de tudo isso, Senhor, e reerguer, ó Pai, ao estado do Rio Grande do Sul. Ó Deus, cuida, ó Pai, do nosso país. Sustenta, Senhor, nessa crise tão grande que passamos, ó Deus, de valores, de tantas coisas ruins, ó Pai, que tem acontecido, e o que o Senhor visite, ó Pai, a nossa nação brasileira, com a Tua graça, com a Tua paz. Obrigado pela nossa cidade de São José dos Campos, que haja paz aqui, que a gente possa promover a paz da cidade, Senhor, a gente viver nesse tempo que nós temos aqui. O Senhor escrevendo a nossa história aqui em São José dos Campos. Cuida de nós, cuida do povo aqui dessa cidade, do nosso prefeito, da Câmara dos Vereadores, das instituições aqui, ó Pai, que haja Tua graça, que a gente possa salgar essa cidade com o Teu Evangelho, Senhor,
proclamar, Pai, as boas novas de salvação aqui em São José dos Campos. Guarda-nos, fica conosco, Senhor. Tempo que a gente vai meditar, Senhor, na Tua Palavra. Senhor, fale os nossos corações, Senhor, nos dê graça e que seja uma noite, ó Pai, de aprendizado, do falar, ó Pai, do Teu Santo Espírito ao nosso coração. Perdoa os nossos pecados, nos guarda, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, continuando a nossa temática aí do buscar a Deus. Isso é parte integrante, inerente da nossa caminhada cristã. E sempre lembrando, nosso buscar a Deus é como Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás ao teu Pai que vê, que está em secreto, teu Pai que vê em secreto. Maravilhoso isso, amados. Te recompensará. Como é bom estarmos na presença de Deus. E nessa noite eu queria meditar um texto do profeta Amós. Vou dar um tempinho aí para a gente achar. Eu já até marquei aqui na minha Bíblia, mas pode seguir lá Ezequiel, Daniel. Tenho certeza que você vai chegar em Amós. Está na Bíblia e é um dos profetas aí menores. E no livro de Amós nós vamos ler o capítulo 5. Espero que você já esteja aí achando, né? E pode dizer amém aí e tal. E nós vamos ler então, queridos, Amós capítulo 5, verso 4 ao verso 6. Amós capítulo 5, versículo 4 ao versículo 6. Acompanhe aí atentamente a leitura que eu passo a fazer. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em a losna e deitais por terra a justiça, procurai o que fez o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Quero frisar aqui o verso 6, Amós 5, de 4 ao versículo 6, né? Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amados, a mensagem do profeta Amós, eu diria que ela pode até chocar por sua clareza e por sua simplicidade. E a grande verdade, queridos, quando nós pensamos no buscar a Deus e caminhamos aí a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a grande verdade é que muitas vezes a gente complica aquilo que Deus fez tão simples. E eu diria, queridos, que parte dessa complicação, ela vem, sabe do quê? Muitas vezes da nossa teimosia. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, ao invés de seguir a verdade e o caminho simples de Deus. Ouvindo certa vez, e ele está corretíssimo, eu entendo no que lhe disse, a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Amados, nós
constantemente queremos construir ídolos. E nós somos inclinados a essa idolatria, né? E muitas vezes nós colocamos a nossa esperança em lugares, em pessoas, em coisas, talvez na boa situação que possamos estar, ao invés de colocar em Deus. Por isso que a mensagem do Senhor é simples. Buscai-me e vivei. E é exatamente o contexto aqui, amados, dessa mensagem do profeta Amós. Interessante, nos versos que nós lemos, ele diz: buscai-me e vivei. E aí ele vai falar 3 lugares aqui. E a gente vai recordar um pouquinho isso rapidamente. São lugares marcantes na vida do povo de Deus. Lugares em que Deus estabeleceu a sua presença, em que Deus falou com o povo, em que Deus tratou com o povo, em que Deus prometeu ao povo promessas maravilhosas: eu estarei contigo. Entrem na terra, possuam a terra. E aqui vai esses 3 lugares. E o profeta Amós vai dizer assim: buscai-me e vivei. O verso 5: porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, e nem passei por Berseba. São exatamente esses 3 lugares. O povo de Deus, o povo de Israel considerava, queridos, esses 3 lugares especiais, sagrados. A gente vê isso na palavra de Deus, lá no Velho Testamento. Betel, Gilgal e Berseba. Cada lugar tem uma história, uma promessa. E Amós, queridos, desafia o povo aqui a exatamente 2 chamados. Primeiro, ele convoca o povo, sabe para quê? Abandonem as esperanças vãs. É por isso que ele está dizendo aqui: não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Lugares marcantes da história do povo, mas são lugares apenas. Não coloque a esperança e não busquem esses lugares. Então, abandone as esperanças vãs. Muitas vezes, queridos, nós temos mergulhados e colocamos nossa esperança em situações, às vezes em nós mesmos, naquela que a gente vai dar jeito, que nós vamos fazer do nosso jeito. Amados, não coloqueis a vossa esperança em coisas vãs. E em seguida, queridos, a segunda ideia aqui dessa palavra do profeta é o quê? Conclamar, a buscar ao Senhor. Por isso que ele diz aqui no verso 4, pois assim diz o Senhor. O profeta fala as palavras de Deus para o povo que precisa ouvir. Israel, Antigo Testamento, eu e você, igreja, no Novo Testamento. Buscai-me e vivei. Não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, nem passeis por Berseba. E ele fala: porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. E aí a gente pode perguntar: o que significa tudo isso para o povo? O que significa isso para o povo quando Amós profere essas palavras? Queridos, dá para imaginar o povo ficando: não, mas como é que pode acontecer isso? Betel,
Gilgal, Berseba são lugares sagrados. Você está dizendo aí, Amós, errado. Como é que a gente pode desprezar esses lugares? É mais ou menos assim que eles estavam pensando. E por isso que Amós convoca o povo: buscai-me e vivei. E o que significa isso? Quando a gente reporta, queridos, a Betel, a gente lembra das bênçãos de bom futuro e transformação. E Betel, queridos, está ligado, sabe a quem? A gente conhece ele. Jacó. Betel está ligado a Jacó. E em dois momentos especiais na vida de Jacó, ele foi a Betel. Na primeira vez ele foi como que involuntariamente, um peregrino, sem lar, sem saber o que ia acontecer. Né? A gente pode ver lá em Gênesis 28, 10 a 22, está lá o que aconteceu com Jacó em Betel. Olha só, Gênesis 28, 10 a 22. Vou ler aqui apenas alguns versos. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Promessas de futuro. Promessas de futuro. O verso 16, ele vai dizer: despertado Jacó do seu sono, diz a palavra, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Aqui está a coluna de Betel, Deus falando com Jacó: vocês vão possuir essa terra. Promessas de futuro. E depois em Padã Arã, né? Na segunda vez, aí Jacó passou por uma nova experiência. E Deus falou a Jacó ali também. E ali ele recebeu o nome de Israel. Foi ali, essa segunda vez, em Betel. E ali realmente Deus se manifestando na voz de Deus. Naquela primeira visita, Jacó chegou sendo um homem com um passado e partiu sendo um homem com futuro. Deus mudou seu nome ali, você vai chamar Israel. Ele chegou como Jacó e partiu como Israel. Na promessa da presença de Deus, de possuir a terra. E em ambas, Deus revelou, né? Aquele Deus dos pactos, o Deus da aliança, mencionando Abraão, Isaque, Jacó. Então Jacó, em Betel, ele experimentou da presença de Deus e das promessas de Deus. E o segundo lugar que Amós fala aqui é Gilgal, que é os tempos de vitória sobre os inimigos e a posse da terra prometida. Aí a gente vai nós vamos reportar, queridos, a Josué. A Josué, lá, travessia do Rio Jordão. Que bonito isso, amados. Deus abrindo o caminho para o povo possuir a terra. Ali foi feito um monumento das 12 pedras. Só queria ler, amados, Josué 4,
verso 19. Josué 4, versículo 19, que diz assim: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão levantou a Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Queridos, Deus é vencedor nas batalhas. Deus é vencedor nas batalhas da nossa vida. Mas não é o lugar que importa, amados. É o próprio Deus presente conosco. E é exatamente essa ideia de Amós. Então, não busqueis a Betel, não busqueis a Gilgal, são lugares. Então, queridos, a gente não deve colocar a nossa esperança em lugares ou em situações, ou instituições, ou governos e reis. De maneira nenhuma. O convite de Amós aqui, queridos, é exatamente isso. Buscai a Deus. Vimos na semana passada, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É o tempo de converter o coração. Ele diz aqui, buscai a Deus. Interessante, nós vemos aqui que falta um ainda, né, amados? Berseba é o terceiro lugar. É o terceiro lugar. O povo de Deus reforçava a ideia de que Deus era com ele. Deus sempre colocando, amados, as suas promessas da presença, da vitória, da força do Senhor na caminhada do povo. E assim conosco, queridos. Não é dos fortes a vitória, né, que nós cantamos, mas os que fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Buscai ao Senhor. E perceba, está associado a cada um dos membros do grande trio, né? Abraão, Isaque e Jacó. E ali a ideia aqui é de que Deus é com seu povo. Assim como foi com Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, foi em Berseba que Deus mudou o nome de Abraão. Abraão. Queridos, essa questão de mudar o nome é algo que marca os corações. Que sela realmente a presença e a direção do Senhor sobre as nossas vidas, né? Foi com Isaque em Berseba que Deus falou: não temais. Jacó, quando foi para o Egito, passou por Berseba e falou para ele assim: eu descerei contigo naquele tempo difícil. José separado da família. E Deus culmina naquele plano maravilhoso da família se encontrar. E haver perdão, restauração ali, está lá em Gênesis 50. E a gente vai ver isso. E ali Jacó tinha as visões de noite, de que Deus iria restaurar e sustentar a sua vida e a sua família, né? Então, queridos, o povo ouvindo aquilo ficou pasmo. Mas como isso? Isso é impossível de acontecer. Eles estavam chocados com as palavras do profeta. E para eles parece que essas palavras eram difíceis de ouvir. Mas aí, a segunda lição aqui, queridos, ele está dizendo: busquem o Senhor. O verso 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O verso 6. Buscai ao Senhor e vivei. Ele está repetindo aqui
essas palavras. Então, amados, a gente não deve colocar e buscar, queridos, esperanças vãs. Quanta gente que está buscando em si mesmo a sua questão e procurar seguir sua vida, talvez os seus recursos. Esperanças vãs, amados, esperanças vãs. Buscai ao Senhor e vivei. Sabe que essa palavra de Amós, queridos, sabe qual a oportunidade que Deus falando através de Amós está abrindo aqui para o povo? Oportunidade para conversão. A gente falou semana passada. Converter o coração a Deus. Converter o coração a Deus. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E essa é a conversão do coração a Deus. Buscar de todo o coração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, sararei a sua terra. É o coração, queridos. É o coração que é o centro. Filho meu, dá-me o teu coração. Então não há nenhum problema nas promessas de Deus. Não há nenhum problema. O problema não está nas promessas em si, mas no esquecimento, amados, de que elas são desfrutadas na caminhada pactual com Deus. Queridos, não dá para a gente absorver e descansar nas promessas de Deus se nós não tivermos comunhão com Ele. Se nós não o buscarmos. Não há como a gente entender as promessas de Deus sem estar na presença dEle. É como que se fossem palavras vãs. Então é preciso a comunhão pessoal com Deus. É preciso um coração transformado, convertido pelo amor e pelo poder de Deus. Então, amados, o que Amós está querendo mostrar para o povo, não de nada servem os santuários, os lugares marcantes, se a gente funciona como se Deus não existisse. Essa é a grande questão. Então, Deus é a fonte das promessas. Por isso que nós precisamos buscá-lo. Para realmente nos apoderar das suas promessas e descansar. E descansar nele. Então, queridos, essas promessas são pactuais. São verdadeiras, são de boa fé. Sabe por quê? Porque Deus não blefa, né? Às vezes a gente brinca, fala alguma coisa para alguém. Não, estou blefando. Não, irmãos. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel nas suas promessas. E é por isso que a gente precisa converter o nosso coração e buscá-lo. Para a gente se apoderar a cada dia, queridos, dessas promessas. Né? Lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim dá fruto. Então é essa comunhão, amados. É em Jesus que nós temos esse buscar e essa concretização da promessa da vida futura, vida eterna. Vida eterna com Cristo. Quando estivermos na glória, se Deus nos chamar. É na comunhão com Ele que nós descansamos nessas promessas maravilhosas. Buscai-me e vivei. Deus é a fonte da vida. Queridos, concluo aqui. O que o texto de Amós nos chama para aplicar na nossa vida, amados? Ele nos chama a abandonar as esperanças vãs e buscar ao Senhor. E uma primeira aplicação, terminando aqui, queridos, que a gente vê aqui em Amós, é o cultivo de uma crença sadia.
é o ajustar e acertar as nossas crenças, né? E a crença sadia é exatamente aquela baseada na interpretação correta das promessas de Deus. Então, na comunhão, no buscar ao Senhor, é que a gente vai começar a entender e parar de falar muito e procurar ouvir mais. Aí a gente vai começar a abrir os nossos olhos, queridos, os nossos olhos da fé, para a gente viver com esperança nesse mundo que nós estamos só de passagem. Eu sou forasteiro aqui, eu estou em terra estranha. E por isso que a gente precisa ter uma crença sadia. Muitas vezes nós cremos apenas em nós mesmos, nos lugares, nas situações, nos reinos, nos governos, nas autoridades, nas soberanias. Tem alguns até que decretam bênçãos. Isso não é crença sadia, queridos. A crença sadia é aquela que quando estamos ligados a Cristo glorificado, a gente começa a entender, pela atuação do Espírito Santo, iluminação do Espírito Santo na nossa vida, as promessas preciosas de Deus para nós. E a gente vai interpretando de modo cristocêntrico, porque tudo culmina em Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a crença sadia, queridos. É a crença sadia. Deus nos abençoe, amados. No buscar a Deus e viver. De abandonar a esperança vã e de buscar sinceramente ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos ensina, que nos exorta. Obrigado que o Senhor falou no passado, Pai, ao Teu povo. Lembrando que os lugares, ó Pai, são nada mais que lugares. Mas acima de tudo é o Senhor que está conosco. E podemos viver a cada dia, ó Pai, buscando a Sua presença. Buscando ao Senhor o Seu poder. Buscando a Sua graça, a Sua misericórdia, Senhor. E sendo ligados a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa Teu povo com graça, com misericórdia, sustenta cada vida, cada coração. Pai, nesse buscar, nesse se entregar, Pai, nesse fechar a porta do quarto e falar com o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Sustenta-nos, fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, permitindo, Senhor, próxima quarta, juntos de novo para glorificarmos o Seu nome. Um abraço.